A paz do Senhor Jesus. Você já percebeu como as pessoas gostam de repetir o que os outros falam? Não vou lhe dizer que essa prática seja imprópria, mas é muito bom conferir tudo o que se ouve para exatamente evitar situações constrangedoras. Na igreja de Bereia, os cristãos eles recebiam de bom grado as pregações, mas não as recebiam como verdades bíblicas, sem antes conferir nas Escrituras, como diz lá em Atos capítulo 17, verso 11, na versão contemporânea. Os bereanos, na realidade, eram de caráter mais nobre do que os tessalonicenses, porque receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, muito cuidado com algumas frases que temos ouvido ultimamente. Essa síndrome do blá 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 se verifica nos diversos versículos novos que alguns pregadores insistem em repetir. Ouviram alguém um dia pronunciar um desses versículos e começaram a citá-los como verdade, sem antes ter o cuidado de confirmar a sua autenticidade bíblica. Ouve errado, repassa errado e vai passando como se fosse verdade. Querido, eu tive o cuidado de reunir várias pérolas que muitos pregadores repetem pensando ser versículos bíblicos, muitos irmãos. Quero deixar bem claro que o objetivo desse vídeo é o de orientar a todos que falam em nome de Deus para não alterar ou modificar aquilo que está na Bíblia, ao citar algumas dessas frases ou qualquer outra, que procuremos sempre deixar claro o que é que está escrito na Bíblia e se é de fato um versículo ou apenas uma maneira de falar ou ilustrar. E nunca, mas nunca diga: na minha Bíblia está escrito assim e a sua confirma. Nunca diga isso sem ter a certeza de que realmente isso é uma verdade. Pode acreditar, eu já ouvi diversas dessas frases em púlpitos. Existem muitos irmãos que, infelizmente, pela falta de um mínimo interesse em conhecer as Escrituras, saem por aí repetindo frases que ouviram por terceiros e com a plena convicção de que elas estão realmente escritas na Bíblia, o que não é verdade. Não é porque uma frase faz até um certo sentido que nós devemos abraçá-la e crer que ela saiu da boca de Deus. E vai aqui um alerta para todos aqueles que adoram utilizar bordões prontos e têm a preguiça de ler a Bíblia. Para todos esses, citamos apenas um versículo que está de fato nas Escrituras. O meu povo perece por falta de conhecimento, o que diz Oséias 4, verso de número 6. Primeira frase que eu quero destacar nesse vídeo: o pouco com Deus é muito. Acredite, existem muitos pregadores citando essa frase como se fosse bíblica. É verdade que a matemática de Deus é diferente, né? Porque quanto mais se tira, tanto mais é acrescentado. Um dá liberalmente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. Provérbios 11, 24. Agora, enquanto a frase em questão seja correta, não está registrada no livro sagrado. Tome muito cuidado. Quem já não ouviu a frase até 1000 irá, de 2000 não passará? Muitos profetas a usaram para alertar acerca da iminente volta de Cristo antes ou durante o ano 2000. Quem se lembra disso? Mas o que a Bíblia realmente diz acerca da volta de Jesus não é isso. As palavras de Cristo quanto ao arrebatamento da igreja são mais do que claras. Daquele dia e hora ninguém sabe. Mateus 24, 36. Leia depois Atos 1, verso 7 também. 1 Tessalonicenses 5, 2 Pedro 3, 8. Outra frase: da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Na realidade,
O texto de Gênesis 3,15 não diz que está acima, né? O que diz a palavra? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então não se utiliza o termo esmagar em Gênesis, o que seria uma destruição final de Satanás, né? Mas sim em Romanos 16:20, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Por exemplo, a frase Deus cegou os entendimentos dos incrédulos. Pois é, na realidade a Bíblia diz, o Deus deste século. Quem é o Deus desse século? O diabo. Ele sim cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. É preciso ler todo o contexto, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. Outra frase muito conhecida, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Querido, esse versículo não existe. Embora o livro de Provérbios traz até a ideia, o homem violento, ele persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom, Provérbios 16:29, mas não está na Bíblia. É dando que se recebe, já ouviu? Eu acredito até que as pessoas que mencionam esse pseudo-versículo o confundem com o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber, Atos 20, verso 35. Outra frase muito conhecida, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu já ouvi pregador dizer que está na Bíblia. Essa frase empregada para enfatizar a justiça de Deus, né, não está registrada na Bíblia Sagrada. É uma deturpação das palavras de Jesus a Pedro quando diz, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Lembra disso? Mateus 26:52. Outra frase, pasmem. Eu venci o mundo e vós vencereis. Na realidade, João 16:33 diz, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não está escrito e vós vencereis. Quem venceu o mundo? Jesus venceu o mundo. Outra frase, o amor encobre uma multidão de pecados. Essa frase ela possui um acréscimo sutil. O prefixo, por exemplo, em, né? Só isso. Capaz de torcer a mensagem bíblica. Encobrir significa esconder, ocultar. E de acordo com a Bíblia, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28:13. Então é preciso atentar para o que realmente as Escrituras dizem. O amor cobrirá uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Cobrir, neste versículo, quer dizer perdoar, como também no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Já com relação a encobrir, vejamos o que a palavra do Senhor diz, no verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Outro versículo. O dinheiro é a raiz de todos os males. Na realidade, o dinheiro ele é importante. Precisamos dele para o nosso sustento, para a nossa manutenção. O errado é pôr o coração nele. Mateus 6:19 e 21, até o 21. Paulo não condenou o dinheiro, mas sim a ganância e a avareza, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. Outra frase, a voz do povo é a voz de Deus. Na realidade, quando Jesus andou na terra, a opinião do povo a seu respeito era muito variada. Uns o consideravam até pecador, sabia? Depois você lê lá João 9,16.
endemoniados, chegaram a chamar Jesus de endemoniado, Mateus 12, 24. E outros criam que ele era um profeta, Mateus 16, versos 13 e 14. Enquanto isso, a voz de Deus ecoava: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, Mateus 3, 17. Então, a voz do povo não é e nunca será a voz do Senhor. Os viciados não herdarão o reino de Deus. Qualquer leitor sincero da Bíblia, na realidade, será capaz de entender que Deus não aprova o vício. Amém? Mas a questão é que não existe esse versículo supracitado, né? Outro: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Muitos pregadores utilizam, pastores, pessoas. Não existe esse versículo, embora a ideia possa até ser verdadeira, né? O sofrimento muitas vezes é um instrumento eficaz para conduzir o homem ao arrependimento e aproximá-lo de Deus, mas não é bíblico. Mente vazia é a oficina do diabo. Quem já não ouviu isso, né? De fato, a pessoa que não ocupa a sua mente com as coisas que são de cima, como diz Colossenses 3, versos 1 e 2, acaba ficando vulnerável mesmo aos ataques do adversário. Como ser espiritual, ele tem influência sobre a mente dos incrédulos, né? 2 Coríntios 4:4. Agora, segue-se que a frase é apenas apropriada para ilustrar o papel do diabo como tentador, não devendo ser usada como um versículo sagrado. Outro: não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus. Quantos já ouviram essa frase? Eu mesmo já usei essa frase, mas nunca disse que está na Bíblia. A Bíblia mostra claramente que Deus é o controlador da natureza. Em Isaías 40, versos 12 até o 31. Nós vemos exatamente como ele tem o universo na sua mão, ele faz o que apraz. Apesar disso, a frase em questão não é um versículo bíblico. Vinde a mim como estais. Quem já não ouviu isso, né? Jesus, claro, ele recebe o pecador arrependido na condição em que ele está. Isso realmente pode e deve ser dito. Agora, a frase em questão não está registrada nos evangelhos, apesar de ser usada com frequência por muitos pregadores. Então a questão aqui não é que a frase não tenha sentido, ela tem, mas dizer que está na Bíblia é um perigo. Em seu lugar, caso queira citar a fonte bíblica, pode-se usar até um versículo bíblico autêntico, como Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a realidade. Esforça-te e eu te ajudarei. Já ouviu? A expressão esforça-te aparece na Bíblia, mas nunca acompanhada da frase eu te ajudarei. Nós vemos em diversos trechos da Bíblia: esforça-te e tem bom ânimo, né? Josué 1, 6, 7, 9, 18. Esforça-te, esforcemo-nos, esforça-te e faze a obra, esforça-te e clama. Apesar disso, não há dúvida de que o Senhor, ele ajuda os que se esforçam. Por exemplo, fazei o bem sem olhar a quem. Essa frase ela é uma distorção de Gálatas 6,10, que diz: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O cristão ele deve fazer o bem, pois ele deve ter a bondade, um dos elementos do fruto do Espírito, né? Mas fazer o bem de olhos fechados pode ser perigoso. Cabe-nos ajudar as pessoas comprovadamente necessitadas, né? Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Deuteronômio 15, 11. E essa aqui, Jesus é o médico dos médicos. Quantas vezes nós falamos como eu mesmo? Nas Escrituras não existe essa menção. Jesus ele é chamado de Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, lá em Apocalipse 17, 14. Mas em nenhum outro lugar ele é chamado de médico dos médicos. Ele cura. Ele é realmente, mas não está na Bíblia. A expressão hebraica que demonstra o seu poder de curar os enfermos é
Jeová Rafá, né? Yahvé Rafá. Então, que significa exatamente o Senhor que te sara. Também traduzida como o Senhor teu médico, lá em Êxodo 15, 26. E essa? O cair do homem, mas o levantar de Deus. Queridos, essa frase ela é comumente usada para animar os irmãos que fracassaram na fé. Quem a usa tenta até demonstrar que a pessoa caída não precisa se preocupar. Deus a levantará em tempo oportuno. Entretanto, se o homem não tomar uma posição levantando-se, tal como o filho pródigo, Deus não o socorrerá. O que fez Jonas, né? Depois você lê Lucas 15, a partir do verso 17, Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque de Deus provém a vontade e também a força para levantar. Mas o homem tem que fazer a parte dele. A Bíblia não diz, quando Deus se chegar a ti, chega-te para Ele. O homem precisa querer, desejar se chegar a Deus. Em toda a Escritura, observa-se que Deus ele convida o homem a se levantar. Tiago 4,8, né? Chegai-vos para Deus e Ele se chegará para vós. A palavra diz também o quê? Né? Põe-te de pé e falarei contigo. E outras diversas frases, como Deus escreve certo por linhas tortas. Quem já não ouviu? Até pregadores falando. Deus tarda, mas não falha. Sim, frase muito utilizada por mim mesmo. A esperança é a última que morre. Dá um passo para mim que eu darei 2 para ti. Deus ajuda a quem cedo madruga, né? Cada um por si, Deus por todos. Quem já não ouviu? E mais, o futuro a Deus pertence. Sim, já ouvimos pregadores mencionando que está na Bíblia. O diabo usa sapatinho de algodão. Quantos pregadores, né? Do reteté não utilizam isso aí. Verdade, ele vem com sutileza, mas não é bíblico. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E para terminar, Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ah, e não posso esquecer, Deus joga o pecado no mar do esquecimento. Queridos, apesar dessas frases serem muito famosas, muitos pregadores utilizam em púlpito, na hora da mensagem do sermão, como se fossem bíblicos. A questão aqui, você pode utilizar essas frases como muletas, você pode utilizar ela para alguns pretextos, você pode utilizar ela para ilustrar alguma situação, para enriquecer uma pregação. A questão aqui é afirmar que elas estão na Bíblia e que são versículos que na realidade não são. Então, se você gostou desse vídeo, se tem alguma outra frase que você conhece, comenta aí, né? Se você tem algum versículo também que ilustra alguma frase que é dita como está na Bíblia, mas que seja semelhante a essas que nós mencionamos aqui, coloque nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É muito importante que você participe. Compartilhe, divulgue o nosso canal. Deus venha te abençoar poderosamente. Não se esqueça nunca, Deus não prepara a vitória para você. Deus ele prepara você para a vitória. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe. Shalom Adonai.